Enquanto você dormia, Trump moveu uma armada inteira rumo ao Irã e o ouro derreteu todos os recordes da história. Mas o que ninguém te contou é que existe um plano secreto dos Estados Unidos mirando diretamente o agronegócio brasileiro. E isso não é teoria da conspiração. Está na lei de inteligência americana. Vou decifrar isso agora. Antes de continuar, se você investe, se preocupa com dólar ou simplesmente quer entender como o mundo funciona de verdade, inscreva-se no canal e deixe o like. Porque o que vou mostrar aqui não passa no Jornal Nacional. E quem não entende geopolítica perde dinheiro. É simples assim. Na quarta-feira, 28 de janeiro, Donald Trump publicou uma mensagem que fez os mercados globais entrarem em pânico. Ele anunciou que uma enorme frota naval americana está a caminho do Irã. Não é retórica. É o porta-aviões Abraham Lincoln, acompanhado de destroyers e submarinos nucleares. Trump foi direto. Disse que o próximo ataque ao Irã será muito pior que a Operação Martelo da Meia-Noite, aquela que destruiu 3 instalações nucleares iranianas em junho do ano passado. Essa não é uma ameaça vazia. É um ultimato de guerra. E aqui está o detalhe crítico que mudou tudo. Trump não está mais falando dos protestos no Irã. Aqueles 6.159 mortos pela repressão do regime? Sumiram do discurso. Agora o foco é um só: acordo nuclear. Trump quer sentar Teherã à mesa e impedir que o Irã produza a bomba atômica. Mas o Ayatollah Ali Khamenei devolveu na mesma moeda. Disse que qualquer ataque será considerado declaração de guerra e que o Irã responderá como nunca antes. O chanceler iraniano foi mais duro ainda. Disse que não negocia sob ameaças militares. É impasse total. O mercado entendeu o recado na hora. Risco de guerra no Oriente Médio significa uma coisa: petróleo. O Estreito de Hormuz, por onde passa 21% do petróleo mundial, pode ser bloqueado. E quando o petróleo sobe, a gasolina no Brasil sobe junto. A Petrobras reajusta. O frete dispara. O tomate, o arroz, o feijão, tudo fica mais caro no supermercado. Essa é a engrenagem que ninguém explica. Você acha que o preço dos alimentos sobe por acaso? Não. É reflexo direto de tensões a 10.000 quilômetros de distância. É geopolítica entrando no seu carrinho de compras. Mas tem mais. O ouro explodiu. Bateu $5.266 por onça na quarta-feira. Chegou a tocar os $5.600 no pico intraday. É o maior recorde da história. E sabe por quê? Porque quando Trump manda uma armada para o Golfo Pérsico, os grandes fundos de investimento correm para ativos de refúgio. Ouro é bunker. É onde o dinheiro se esconde quando o mundo está pegando fogo. E olha o tamanho desse movimento. O ouro acumula 20% de valorização só em 2026. Estamos falando de 4 semanas de mercado. Isso não é volatilidade normal. Isso é pânico institucional. Os bancos centrais do mundo estão comprando ouro como se não houvesse amanhã. A China aumentou suas reservas em ouro por 18 meses consecutivos. A Rússia fez o mesmo. Por quê? Porque eles estão se preparando para um mundo onde o dólar não é mais a única moeda de reserva global. E olha o timing. A prata subiu 2,8%. A platina subiu 1,3%. O dólar americano despencou para a mínima de 4 anos. Trump inclusive disse que não está preocupado com a queda do dólar. Isso é estratégia. Dólar fraco torna os produtos americanos mais competitivos lá fora. Mas para nós brasileiros, dólar fraco significa alívio temporário. Porque se a guerra estourar de verdade, o dólar vai explodir de novo por motivos completamente diferentes. Vai ser corrida por segurança. E aí, o real derrete junto com as economias emergentes. Agora vem a parte que ninguém conectou ainda. Enquanto Trump pressiona o Irã, os Estados Unidos acabaram de ativar a seção 675 da Lei de Autorização de Inteligência de 2026. Essa lei ordena que a comunidade de inteligência americana investigue a influência da China sobre o agronegócio brasileiro. Não é soft power. É hard intelligence. Eles querem saber se Pequim está controlando a produção de alimentos do Brasil. E não é uma investigação qualquer. É a CIA, a NSA, o Departamento de Defesa, tudo junto vasculhando o nosso campo. Isso é intervencionismo de alto nível. E por que isso importa? Porque o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. A China compra 70% da nossa soja. Se os Estados Unidos conseguirem provar que a China tem influência desproporcional sobre o nosso campo, eles podem aplicar sanções. Podem pressionar o Brasil a escolher um lado. E isso coloca o agronegócio brasileiro, que movimenta 27% do nosso PIB, na linha de fogo de uma guerra comercial brutal entre Washington e Pequim.
Estamos falando de centenas de bilhões de reais em risco. A lei americana é clara. Eles querem mapear investimentos chineses em terras brasileiras, em empresas de fertilizantes, em portos, em ferrovias. Querem saber se a inteligência chinesa está infiltrada no nosso agro. E se estiver, Trump vai usar isso como arma geopolítica. Porque controlar a produção de alimentos é controlar nações inteiras. Quem domina a comida, domina o mundo. E não é paranoia americana. A China de fato tem presença massiva no Brasil. Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares investidos. A COFCO, empresa estatal chinesa, controla terminais portuários no Brasil. A China comprou frigoríficos, comprou empresas de logística, comprou terras agricultáveis. E agora os Estados Unidos querem saber até onde vai essa influência. Porque se o Brasil virar um satélite agrícola de Pequim, Washington perde uma peça estratégica no tabuleiro global. E Trump não vai permitir isso sem reagir. Ele vai pressionar, vai ameaçar, vai usar todas as ferramentas de inteligência e diplomacia para frear a China aqui. E onde o Brasil está nisso tudo? Lula falou 50 minutos com Trump na semana passada. O presidente brasileiro pediu que o tal Conselho da Paz, criado por Trump, se limite a Gaza e inclua a Palestina. Mas Trump está montando uma nova ordem mundial. Um conselho paralelo à ONU, onde ele manda sozinho. Lula resistiu. Disse que isso é unilateralismo, que é rasgar a Carta da ONU. E ele está certo. Mas a questão é que Lula está tentando equilibrar pratos numa mesa que está tremendo. De um lado, o Brasil precisa manter a relação comercial com a China. São 100 bilhões de dólares em comércio bilateral por ano. Do outro lado, Trump está pressionando para que o Brasil se alinhe aos interesses americanos. E se o Brasil não escolher, pode acabar perdendo dos dois lados. Mas a verdade dura é essa. O Brasil está no meio do fogo cruzado. De um lado, Trump querendo investigar nossa relação com a China. Do outro, a China sendo nosso maior parceiro comercial. E no meio disso, uma guerra potencial no Irã que pode explodir o preço do petróleo. E quando o barril dispara, a inflação volta. E quando a inflação volta, o Banco Central sobe os juros. E quando os juros sobem, o crédito trava. O consumo despenca. As empresas demitem. É uma reação em cadeia que termina no seu bolso. Você acha que o preço do combustível subindo é coincidência? Que o dólar oscilando é acaso? Não é. É geopolítica pura. E enquanto você não entender que tudo está conectado, você vai continuar reagindo ao mundo em vez de se antecipar. O investidor que entende isso já está posicionado em ouro, em dólar, em ativos que se protegem do caos. O que não entende vai tomar o baque quando a bomba estourar. Porque a realidade é essa. Nós não estamos isolados. O Brasil não é uma ilha. Quando Trump move uma armada, o preço do arroz no mercadinho da sua esquina muda. Quando a China é investigada no nosso agro, o preço da carne responde. Quando o ouro dispara, o investidor institucional tira dinheiro da bolsa brasileira e vai para a segurança. E aí a sua ação despenca. É tudo um sistema interligado. E quem não enxerga isso está financeiramente cego. Você precisa entender que cada decisão geopolítica tem um reflexo econômico direto na sua vida. Então me diz nos comentários. Você está sentindo o impacto disso no supermercado? Está vendo o preço da gasolina subir? Porque enquanto Trump joga xadrez no Oriente Médio e mira a China no Brasil, é o seu bolso que paga a conta. E se você ainda acha que política externa não te afeta, espera só o próximo reajuste da Petrobras. Aí você vai entender na prática o que é reflexo geopolítico. Vai entender por que esse canal existe. Para decifrar o mundo antes que ele te atropele. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Porque conhecimento é a única blindagem que você tem contra o caos. E o caos já começou.